Bom dia, bom dia! Que Deus abençoe muito o nosso dia. Abençoe essa terça-feira, esse dia lindo que começa agora. Que seja um dia guiado por Deus, seja um dia abençoado, um dia de conquistas, um dia de paz, um dia de correr atrás daquilo que realmente importa para a nossa vida e que nos aproxima do nosso propósito. É o que eu desejo para o nosso dia e que nós possamos agora receber uma direção de Deus através desse devocional que eu tenho fé que é exatamente o que nós precisamos ouvir, porque para Deus não existem coincidências. E eu espero que Ele nos edifique, nos abençoe e que seja um bálsamo para a nossa vida. E o devocional de hoje diz: Deus não vê como o homem vê. O que realmente importa para Deus não é o que importa para o mundo. Ele não nos vê pela nossa aparência, Ele nos vê pelo nosso coração. Antes de iniciar esse devocional, eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez, te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho na opção todas, se você não quer perder nenhum devocional aqui todos os dias. E se você puder e quiser, é claro, curta esse vídeo, porque assim você vai ajudar ele a alcançar mais pessoas. E isso é o que Deus quer, que a gente leve a palavra dele mais e mais longe. E agora a frase profética do dia. Escreva aí nos comentários, você que tem fé, que acredita que quando a gente escreve a gente dá força, dá legalidade, faz um decreto no mundo espiritual. Escreva aí no comentário: Deus não vê a minha aparência, Ele vê o meu coração. Vou repetir: Deus não vê a minha aparência, Ele vê o meu coração. Amém? Quem crê, eu creio. E a leitura bíblica de hoje, ela tá lá em 1 Samuel 16, 1 a 13. Quando Samuel entrou na casa de Jessé, ele estava com uma missão clara: ungir o próximo rei de Israel. Aos olhos humanos, essa escolha precisava ser alguém forte, alto ou de presença marcante. Então, quando Eliabe, o primogênito, entrou, Samuel logo pensou: certamente é este o ungido do Senhor. Mas imediatamente Deus o corrigiu: não atente para a aparência, nem para a altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê coração. E um a um, todos os filhos de Jessé passaram diante de Samuel, todos com boa estatura, postura e presença, todos aparentemente adequados para serem reis. Mas Deus disse não para cada um deles. Até que Samuel pergunta: acabaram seus filhos? E Jessé, quase como quem diz: não tem mais ninguém importante, responde: falta ainda o menor, que está apacentando as ovelhas. Davi estava fora. Ele nem havia sido chamado para a reunião. Aos olhos da família, ele não era a cara de um rei. Mas aos olhos de Deus, ele já era rei, mesmo antes de usar a coroa. Essa história mexe conosco porque mostra uma verdade dura. O mundo cria padrões do que é bonito, aceitável, respeitável e digno. As pessoas julgam pela aparência, pelo que veem na superfície. É o currículo, é a roupa que veste, é o carro que dirige, é o jeito que fala, é o número de seguidores, é a imagem que mostra. Mas Deus não está impressionado com nada disso. Ele olha o coração, ele vê as intenções, ele enxerga a integridade quando ninguém está olhando. Ele percebe a fidelidade no secreto. Quantas vezes você já foi deixado de fora de uma sala porque não se encaixava no padrão esperado? Quantas vezes não foi escolhido para uma oportunidade porque alguém olhou e achou que você não tinha o perfil certo? Talvez você já tenha sentido a dor de ser subestimado por causa da aparência, na forma de falar, da sua origem ou da sua história. E assim como Davi,
Talvez tenha sido colocado no campo, enquanto outros ocupavam lugares de destaque. Mas é no campo que Deus prepara o coração. É no campo que se aprende a ouvir a voz dele, a depender dele, a se tornar alguém que governa primeiro no espírito antes de governar em posição. A palavra nos mostra outros momentos em que Deus quebrou o padrão humano. Pense em Gideão, se vendo como o menor, mas sendo chamado de homem valente por Deus. Pense em Maria, uma jovem simples, mas escolhida para gerar o Salvador. Pense nos discípulos, pescadores sem prestígio, mas chamados para transformar o mundo. O que todos tinham em comum? Um coração disposto. Isso também é um alerta. Muitas vezes, nós mesmos caímos na armadilha de julgar os outros pela aparência. E pior, às vezes passamos a tentar moldar a nossa própria vida para agradar o olhar humano, esquecendo que o que realmente importa é agradar a Deus. O problema é que, quando vivemos para a aprovação dos outros, passamos a medir o nosso valor pelo que é visível e não pelo que é eterno. Hoje, Deus está nos lembrando: você não precisa mudar quem você é para caber no padrão de ninguém. Você não precisa provar para o mundo que é digno, porque a dignidade e o valor que você tem vem dele. E no tempo certo, ele vai fazer como fez com Davi. Vai chamar pelo seu nome, mesmo que ninguém estivesse te esperando na sala. Quando a unção de Deus está sobre você, não importa se você foi esquecido no campo, ignorado na fila ou subestimado na roda. Deus não se atrasa e a festa não começa sem o escolhido dele. Amém, amém e amém. Eu espero que essa palavra tenha tocado o seu coração, assim como tocou o meu, porque nós vivemos hoje num mundo de muitas aparências, onde é valorizado aquele que tem mais status, aquele que é mais bonito, mais bonita, e não importa o que o mundo acha, o que o mundo pensa. Quando nós passamos a entender que é apenas uma decisão que nós precisamos tomar para mudar o nosso destino, que é escolher viver para agradar o Senhor. E agradar o Senhor não significa agradar o mundo, bem longe disso. Quanto mais nós buscamos agradar a Deus, mais as pessoas vão contra nós, mais o mundo vai contra. O mundo acha que a gente está na contramão e realmente a gente está. Quando nós tomamos a decisão de seguir e agradar somente a Deus. Porque a maior riqueza e a maior conquista que nós podemos ter, ela não está aqui, nem nessa vida, nem nesse mundo. Ela está em Deus e na vida eterna, que nós vamos ter quando nós escolhemos, tomamos as decisões certas nessa vida, que é uma preparação para a vida eterna. Amém? É o que eu creio e vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai, ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor não olha para nós como o mundo olha. Obrigada, Senhor, porque o nosso valor, ele não está no que nós vestimos, no que nós temos, na forma como nós nos apresentamos, mas no nosso coração que o Senhor conhece por completo. Nos ajuda, Pai, a viver para agradar ao Senhor e não para viver para agradar as pessoas ou para impressionar o mundo. Pai, nos livra de julgar os outros pela aparência. Nos ensina a enxergar como o Senhor enxerga. Que nós possamos ser encontrados fiéis no campo e prontos quando o Senhor nos chamar. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia, que seja uma terça-feira linda
e que você também possa ser um canal de bênção, levar a palavra, levar um pouco de Deus, talvez até uma resposta de oração para quem você sentir no coração agora, enviando esse devocional. Envie e veja essa bênção que você derrama se multiplicar na sua vida. Amém? Deus abençoe e amanhã nos vemos em mais uma manhã de fé e milagre.